versículo 6 e 7, o Senhor açoita aquele que tem por filho, açoita, no sentido de educar. Né? E se aceitais a correção, olha que coisa que a gente tem para nós como vitória na nossa reencarnação. Se aceitais a correção, e quem não está sendo corrigido, todos nós estamos totalmente nessa época que nós estamos agora, já prevista também no sermão profético do Cristo. Se aceitais a correção, Deus os trata como filhos, porque qual é o filho a quem o pai não corrige? Quer dizer que quem não aceita a correção não é filho de Deus? É. Mas é interessante demais no sermão profético, a gente citando aqui, que o sermão profético tem uma sequência lógica, nós já falamos, né? Bem-aventurados pobres de espírito, porque são chamados, bem-aventurados pobres de espírito, que deles é o reino dos céus, bem-aventurados que choram, que serão consolados, bem-aventurados pobres e humildes, que herdarão a terra, mas bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Mas vem um outro depois, a sexta bem-aventurança. Olha que maravilha, ali. Bem-aventurados os que têm limpo coração. O que é limpeza de coração? É a gente entender que a pessoa que me prejudica, a pessoa que me ofende, a pessoa que entra em debate comigo, está num nível de ignorância que eu com certeza estava há pouco tempo atrás, e que hoje eu passei e já entendo isso para não entrar nessa linha de raciocínio, e essa pessoa ainda tem isso, então ela ofende, ela prejudica, ela mente, é natural isso. Isso é limpeza de coração, você não achar que você é melhor que o outro, porque você é espírita, porque você é assim, você é assado. Não, nós somos irmãos, nós estamos no mesmo barco todo mundo, ninguém é artista aqui não tem artista não. Nós estamos todos nós lutando para sermos felizes. E às vezes a gente tenta, nas nossas reuniões mediúnicas, entidades que se apresentam e falam que já fizeram de tudo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e continua infeliz, continua frustrado, e talvez não tentou ainda seguir Jesus, ver no Cristo a nossa condição de salvamento, de felicidade. Então, bem-aventurados os simples de coração, porque verão a Deus. Como é que nós vamos entender isso? Bem-aventurados os simples de coração, porque verão a Deus. Eu sempre pensei isso, falei, gente, mas como é que Jesus falou isso? Bem-aventurados os simples de coração, porque verão a Deus. Será que nós vamos ver Deus? Pureza, né? Hein? Pureza, né? Aí você já deu a resposta na frente. Foi irmão. Não, brincando. Mas é isso mesmo, né? É interessante isso. Então, olha que coisa, bem-aventurados simples de coração, porque verão a Deus. Então, será que nós vamos ver a Deus como Jesus, que tomou de Deus uma mônada do sol para construir essa sala de aula para nós? Não essa sala do Paulo Estevam, mas a sala de aula terra. Jesus construiu a terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, cientificamente comprovado, e ele esperou 3 bilhões e 500 milhões de anos para ter o primeiro ser unicelular na terra, uma ameba de uma célula única. Ele esperou o Cristo, 3 bilhões e 500 milhões do projeto dele, para que tivesse um primeiro ser unicelular, uma ameba na terra. Ele não perdeu a paciência. Se ele esperou, aí é interessante a gente pensar, Sagrado, se ele esperou 3 bilhões e 500 milhões de anos para ter um ser único de uma célula, ele vai perder paciência com a gente. E temos alguns milhares de anos aí, tentando sem nenhuma desconsideração a nossa luta, que cada um de nós sabe, mas lutando para fazer o melhor de nós, ele vai perder paciência com a gente? Não. Mas, como os capelinos, que tiveram toda uma oportunidade de fruir de um planeta como a Terra está agora, com todo esse aparato tecnológico que nós temos aqui, com todas essas possibilidades, né? E vieram encaminhados para cá para ajudar o pessoal que estava aqui a descobrir o fogo, a inventar a roda, né? Os egípcios, o pessoal fala das pirâmides de Egito, que conta que tem a distância do Sol da Terra ao Sol, como assim? 10 mil anos antes de Cristo tinha telescópio, tinha máquina de calcular, tinha computador. Como é que eles fizeram isso? E tem o diâmetro da Terra, 12.800 quilômetros. Eles conseguiram isso, os egípcios. De onde que eles trouxeram isso? Tem um livro, né, que chama Eram os Deuses Astronautas, né? Pode ser que os egípcios podem ser desses deuses, né? Mas é interessante a gente ver que eles vieram para cá e depois foram os primeiros a voltar para esse planeta
constelação do Cocheiro, do Sol Capela. Na realidade, eles não são capelinos no sentido de que o Sol que nutre o planeta deles é o Sol Capela, que tem o seu cortejo de planetas como o Sol. O nosso Sol tem os nossos planetas aqui, Vênus, Mercúrio, Plutão, Júpiter, etc. Né? Então, eles são de um planeta desse lá, semelhante ao que a Terra está passando. E eles vieram trazidos para cá. E a maior parte dos egípcios já retornaram para o planeta deles, segundo a Caminho da Luz, o Chico Xavier com esse Emmanuel, já voltaram para lá. Os hebreus, poucos, voltaram. Os hindus, ainda poucos, tem castas lá ainda na Índia, né? Os arianos, ainda também muito poucos, que voltaram. Então, muitos de nós podemos ser ainda capelinos. E os capelinos foram os caídos da primeira vez. A partir de Adão agora, em 4.000 anos de Adão, mais 2.000 de Jesus, 6.000, e o ciclo se compõe de 7.000 anos, nós já estamos nos 7.000 anos, entramos nos 7.000 anos a partir do ano 2000, e já andamos 25 anos dele, nós estamos caminhando para essa separação lá de Jesus, lá passar à direita e à esquerda. Será que vai existir agora os caídos pela segunda vez? Que são aqueles que nós vemos hoje, os exilados de Capela, esses caídos da segunda vez. Deus queira que a gente esteja fora desse processo, vão unir os caídos pela segunda vez. E vão deixar essa terra com tudo que ela nos oferece, para uma terra que você vai estar correndo de dinossauro lá e sem fogo, sem roda, sem nada. Mas Jesus recebeu cada um deles e falou que estaria com eles e não os abandonaria, lá no caminho da luz. É o que ele faz. E ele fala em determinado momento lá que esses têm espíritos que não são da terra. A posição, uma colocação acerca desses capelinos. Mas nós estamos aqui então agora, e o nosso processo de passar e de ter essa oportunidade do planeta de regeneração, que o Chico fala então, que os espíritos comentam que é em torno do ano 2057. Eu espero estar lá, 2057, viu? Eu nasci em 1957, estou torcendo para eu chegar lá. Lógico, com saúde, as coisas boas. Mas, bom, eu não sei o que eu planejei também, né? Eu estou falando isso aqui, esquecendo o que eu. Tomara que seja mais esses anos. Mas 2057, então nós estamos em 25, para 57 dá o quê? 32 anos? Você vai estar com 100 anos. Hein? Você vai estar com 100 anos. Eu? 57. 57? Então, é isso que eu estou torcendo para ir. Mas é porque eu falo isso, porque tinha, né? Ela não chegou no sereno, não. Eu tinha uma tia Rosinha, irmã da minha mãe, que ela faleceu, ela morreu, faltou uma semana para 100 anos, né? Eu falei, será que eu vou, né? Mas eu estou brincando aqui, né, gente? É lógico, 100 anos com saúde, com lucidez, tem muita gente que tem, muita gente não tem, não, mas, bom, eu estou brincando, né? Eu não sei o que eu programei, talvez, né? Tomara que seja mais uns anos, aí tá bom. Mas, 2057, então, nós temos agora, de 2000, nós vamos falar uma hora aqui, um dia, examinar as contas aqui, que dá aqui. Os trabalhadores, a última hora, nós não temos nosso evangelho, os trabalhadores da última hora, nós já comentamos aqui. A última hora nossa começou em 2015. Uma hora nós vamos falar, uma reunião de Ismael com espíritos de outros planetas e de outros países aqui também. Eles chegam à conclusão lá que o evangelho, o Consolador Prometido, estava nesse século XIX, 1830, essa reunião lá, e o nosso Evangelho foi em 1857, então marcou a chegada da doutrina espírita com a edição do Livro dos Espíritos, 1857. E o Ismael fala, a gente não pode esquecer que nós estamos no século do advento do Consolador que Jesus prometeu, olha que coisa. Estou falando com uma hora eu falo, mas já estou falando, né? 1857, aí, e ele fala assim, serão 100 anos nos próximos 100 anos, não é isso? Então, 1857 mais 100 anos, 1957. São 100 anos mais 100 anos. Então, 1857, a chegada do Consolador Prometido por Jesus. Mais 100 anos, 1957. Com mais 100 anos, 2057. É isso que o Chico fala, que os Espíritos falam, que vai estar mais aflorado o planeta de regeneração a partir de 2057. Nós estamos em 2015, depois a gente faz a nossa conta aí,
esses 7.000 anos de discípulo, a gente vai entender que em 2015 nós entramos na última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. Última hora do quê? Da oportunidade? Última hora com a doutrina espírita? Última hora das nossas oportunidades? Não. Os trabalhadores da última hora dos 7.000 anos que nós já estamos nesse ciclo de fechamento. Vai esperar o ano 3.000 para dar 4.000 de Adão, antes de Cristo. O Espírito fala que ele estava aqui, para mais 3.000 anos para dar 7.000. A coisa já começou. Então, 2057 vai estar mais aflorado. Então, se nós estamos em 2025 e para 57 tem mais 32, nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa nesses 32 anos, meus irmãos. Nós temos aqueles que vão passar dos 100 anos, ou mais jovens, que vão chegar lá em 2057, mas se a gente não chegar também, se a gente não chega aqui, a gente chega de lá. Então, está tudo sob controle, né? Provavelmente ele chega, né, sabe? Muito embora do lado lá, não sei como é que está, porque o Haroldo falou numa palestra dele, né? Que eu já falei aqui, ninguém quis, né? Vou tentar, se tiver alguém que me escutou, às vezes queira, né? Diz que para comprar terreno lá no Umbral, construir casa no Umbral, tá assim, ó, promoção, você compra um terreno, você ganha a casa pronta. Mas ninguém está querendo, porque o pessoal desceu para cá, né? Os umbralinos estão todo mundo aqui, por isso está meio bagunçado a casa aqui. Jesus falou dentro da última hora, né? Essa sermão profético, né? Eles desceram tudo. Por que desceram e por que está meio bagunçado? Porque todos nós, inclusive, gente, eu já falei aqui, em 1950 a gente tinha 2,5 milhões de espíritos encarnados. 1950. Hoje nós temos 8. Não tem lógica de você falar, mas nasce mais gente, a pessoa gera mais. Minha avó teve 12 filhos, minha mãe teve 4, eu tive 2. Tem gente que não está tendo um e por aí. Então não é questão de ter mais filhos, não. É questão de nascer mais espíritos mesmo, para mais oportunidade de refazimento, para voltar aqui na Terra, essa Terra melhorada, com anestesia, com tudo que nós falamos. Então nós estamos todos aqui, não é a última oportunidade nossa, mas a gente está num momento agora da doutrina espírita, do consulto que ela nos traz, e nós não estamos podendo mais brigar com alguém que pensa diferente. Brigar no sentido já bem avançado, né? Não mais de agredir, nem de ofender, mas até de pensar ruim. Nós não estamos mais nesse meio, ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos no mesmo barco, está todo mundo querendo a mesma coisa. Então nós estamos num momento não mais de fazer isso e só na nossa casa, mas nós estamos num momento, aí Jesus fala também, uma passagem, isso é interessante a gente colocar aqui, que aonde estiveram os cadáveres, aí se juntarão as águias. É interessante essas colocações de Jesus, porque você vai procurar o sentido, você tem que pesquisar, porque como é que você entende isso? Jesus falou, aonde estiverem os cadáveres, aí se juntarão as águias. Corpos, águias, né? Como é que a gente vai entender isso? Como é que a gente vai entender os 3 rapazes que iriam seguir Jesus? Nós já falamos aqui. Porque o primeiro falou assim, Senhor, eu vou seguir o Senhor. Mas ele era muito rico materialmente, ele tinha muita posse. Jesus falou que não aceitou porque sabia que ele não daria conta de renunciar a todo esse bem material para poder seguir os ensinamentos de Jesus. O terceiro falou também, Senhor, eu vou seguir o Senhor. Os 3 rapazes. A gente, o Senhor deixa que eu antes eu vá despedir da minha família. E Jesus falou, nenhum que haja colocado a mão na charrua e olha para trás é digno do reino de Deus. Quer dizer, Jesus falou que ele não podia despedir dos familiares, não é deles, né? É uma questão da condição dos familiares, da condição dele que queria seguir Jesus. Mas o segundo não falou nada, Jesus chamou. Nós estamos falando isso para a gente ver as colocações de Jesus depois que o cadáver em água. Esse segundo, Jesus ele não pediu, Jesus chamou ele, por bem segue. Aí ele fala, Senhor, eu vou seguir o Senhor, mas deixa eu voltar e sepultar meu pai. Jesus fala para ele o quê? Deixai aos mortos, né, o cuidado de enterrar seus mortos. Isso foi parecendo um Walking Dead, né? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a você, vai e anuncia o reino de Deus. O que é morto enterrando morto? Os judeus, até hoje, eles têm por compromisso sério, os filhos judeus, de fazer o velório e o sepultamento de seus pais, pai e mãe,
que vêm a falecer, eles têm por razão inequívoca, razão, compromisso sério de estar no velório e no sepultamento dos pais. Se o rapaz falou, se o rapaz estava lá com Jesus, isso nos leva a crer que nem o pai nem a mãe dele estavam mortos para velar lá. Se o pai dele tivesse falecido ou a mãe, ele não estava com Jesus, ele estava lá fazendo o velório do pessoal para o sepultamento. Então a gente é levado a crer que os pais dele já tinham morrido, mas ele pediu para fazer o velório, para sepultar os pais, então não tinha morrido ainda. Que na realidade os pais dele não tinham morrido. Então, talvez não estivesse nem doente. Será que os pais dele fossem morrer daqui a 20 anos, 30 anos? Ele ia esperar para depois seguir Jesus? E Jesus pede, então, orienta ele, deixar aos mortos, cuidar de enterrar seus mortos. A gente entende o quê? Os mortos no sentido espiritual da coisa. O primeiro rapaz tinha muita posse material, que não tem nada a ver contra o dinheiro, etc. É um bem, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e através dele a gente consegue pesquisa, etc., tanta coisa. Mas não estão voltados ainda para as questões espirituais. Aquelas pessoas, por exemplo, que nunca, sem nenhum julgamento nós também passamos muito tempo adormecidos quanto a isso, né? Nunca pararam para pensar assim, por que eu vim aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou passando isso que eu estou passando? Por que aconteceu isso e isso na minha vida? Até hoje. E aconteceu, pessoal. E está acontecendo com todos nós. Não é castigo de Deus, não é punição. É prova. É prova e não expiação. A Deus prefere chamar de reparação. Nós estamos reparando das leis de Deus que nós fizemos de errado para fazer certo agora e dar prosseguimento à nossa evolução num caminho mais sutil e de maior entendimento e possibilidades. Então, nós estamos nessa situação agora do rapaz não estar lá e seguir o Jesus, né? Porque ele estava voltado para essas questões espirituais. A gente volta aqui, quantos de nós, às vezes, ou nós mesmos, que nós paramos para pensar, para responder isso, por que eu estou aqui, o que eu vim fazer aqui, para onde que eu vou quando eu sair daqui? E por que eu estou nessa família? Por que eu estou passando por isso que eu estou passando? Nós somos os artífices, você colocou aqui, os artífices e os responsáveis pelo nosso aprendizado. Não é Deus que castiga. Deus não vai castigar a gente para a gente aprender, Ele nos respeita de tal forma que deixa a gente fazer o que a gente quiser. E às vezes até se encher de bomba e se atirar contra outros irmãos porque pensam diferente, sem querer condená-los. E talvez a gente estava do lado de lá também. Agora nós temos outro entendimento. Então, a gente tem que começar a fazer isso não porque está perto da gente morrer ou porque agora eu quero saber, não. A gente tem que parar e pensar o que primeiramente, né, gente, primeiramente não, mas também, né, pensar da nossa vida, o que nos frustra? Nós temos uma frustração afetiva, nós temos uma frustração profissional, uma frustração material de dinheiro. O que nos frustra? Quanto vale sem desconsiderar as nossas dificuldades naturais do nosso caminho, mas quanto vale, não em termos financeiros, quanto vale em termos de bênção? Se a gente fosse dimensionar, quanto vale a gente poder enxergar, todos nós que estamos aqui, quanto vale isso? Não financeiramente, de bênção. Quanto vale a gente escutar, a gente falar? Eu já falei aqui das glândulas suprarrenais, né, que controlam o nosso batimento cardíaco, a nossa pressão, a quantidade de magnésio e de sal no nosso corpo, que libera o cortisol, que é o negócio do estresse, né? Do estresse, que é importante, né, também. Às vezes, se você vê um leão correr atrás de você, o cortisol ajuda, né? A gente correr. Então, quanto vale isso, gente? E a gente já parou para pensar que o que eu não tenho, minha vida, gente, não vamos desconsiderar nunca, a gente não sabe o que cada um de nós está passando, seria uma leviandade, uma falta de critério, uma leviandade mesmo, a gente desconsiderar o que cada um de nós está passando. Por isso que existe até o jargão popular. Cada um sabe onde o sino dá perto, né?
Então, tudo bem, mas nós temos o dever, acho, mas o entendimento e a reflexão, de tirar da nossa testa, da nossa costa, que nós estamos pagando, isso que nós estamos passando, não, nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo a respeitar as pessoas que pensam diferente, nós estamos aprendendo no frigir de tudo, nós estamos aprendendo a amar. Nosso maior trunfo é amar, por isso que nós nascemos, por isso que nós estamos aqui. E viemos amar e talvez alterar o nosso destino. Tem uma frase do Chico, né, que ele fala: o sofrimento, a dor, o testemunho vale muito em benefício do espírito, mas a caridade promove a alteração imediata ao destino. O sofrimento, a dor, o testemunho faz muito em benefício do aprendizado do espírito, mas a caridade promove a alteração imediata ao destino. E por que eu estou falando de caridade agora? Para a gente poder ter uma outra frase da caridade também, que é muito interessante, né? Que o Emmanuel fala assim: quando a justiça divina procura o infrator, quando a justiça divina procura o infrator, pode ser todos nós, e o encontra no trabalho de bem aos semelhantes, isso compensa repetir, para a gente ver onde está o pagamento e onde Deus está punindo a gente. Quando a justiça divina procura o infrator, acha e o encontra no trabalho do bem ao semelhante, pede a misericórdia de Deus que a sentença seja suspensa por tempo indeterminado. O encontra em trabalho no bem do semelhante. Aí entra a casa espírita com um farol de oportunidades para todos nós. O que nós podemos fazer nesse bem ao semelhante? E o bem que você faz em qualquer lugar, uma outra frase do Emmanuel também, o bem que você faz em qualquer lugar é ser o advogado em toda parte. Então nós temos tudo isso a nosso favor. E às vezes a gente passa batido nisso. Voltando à questão do quanto vale, é interessante, outro dia eu vi isso aí, interessante, parece até um pouco engraçado. E eu fiquei sabendo que o gosto que a gente sente, o gosto do chocolate, o gosto do pudim, o gosto do a boquinha d'água, o gosto do geló, do azedo, de tudo, está na nossa língua, sabe disso? A nossa língua, aí o pessoal fala assim que o gosto do doce é na ponta da língua. Eu falei assim, a minha não é na ponta, não, deve ser 3/4 da minha língua, até quase no final, porque eu gosto de doce mais da língua, a maior parte é doce. Aí do lado de cá você sente o amargo do geló, do lado de cá você sente o azedo, aqui na ponta o doce e no fundo lá, mas não sei o que. Na nossa língua, você nasce assim, quanto que vale isso, gente? Que legal, o que eu vou fazer com essa língua? O que eu estou passando? Também você pode fazer uma oração em voz alta para quem você está orando, e pedir para o seu vizinho alguma coisa mais difícil que você está passando, e talvez você fazendo isso com ele, você vai ter a misericórdia, porque é uma via de mão dupla. Talvez você possa fazer com a sua língua, falar uma palavra de esperança para alguém que está pensando em tirar a sua vida. Tudo isso que cada um de nós tem, de graça, você nasce de graça, você acha alguém que te alimenta, que te dá banho, que te orienta, que te ajuda a andar, que te dá instrução, que te faz um bocado de coisa, você tem tudo isso. E nós vamos, sem desconsiderar o que cada um está passando, ver 700 mil suicídios por ano na Terra, 300 milhões de pessoas com depressão. O que está faltando? Nós não estamos criticando, não, gente. Espera aí, a gente tem familiar, tem pessoas em situação, infelizmente, disso, tudo, mas o que o pessoal, a faixa que mais suicida é dos 14 aos 29 anos. A segunda faixa é os idosos, nós. Você passa um tanto de coisa a vida inteira, quando você vai com a cereja do bolo da vida, você atenta contra a sua vida e complica a sua. Não te tira, manda para o inferno, não, mas complica a sua existência. Então, o que um menino de 14, de 20 anos tem para tentar contra a vida? O que está faltando para ele? Quem sabe? O que está faltando? Será que ele recebeu algum entendimento de Deus? Ele recebeu algum entendimento de Cristo, de Jesus? Será que não está faltando Deus para essa criança? Saiu uma pesquisa recente agora que parece que a quantidade de espíritas está diminuindo, né? Fizeram uma pesquisa aí, né?
Mas não é só o espírito aqui que vai ser salvo, né? A Grande, o Chico de volta questionou a Grande uma época que eu falei isso aqui, que ela via as igrejas evangélicas enchendo, cheias de gente, não via centro espírita assim. O que a Grande falou para o Chico de volta? Os nossos irmãos que estão nas igrejas evangélicas, se eles não estivessem lá, eles não estariam no centro espírita, estariam na rua sem Deus. Não deixe eles quietinhos lá, porque é o que concerne com o entendimento deles e bate com o que eles aceitam, eles são convencidos. Está lá, Deus de lá é o mesmo Deus daqui. Agora, nós temos um diferencial que a gente tem mais entendimento, e logicamente esse entendimento leva mais responsabilidade da nossa vida. Então, quando a gente pergunta o que eu estou fazendo aqui, para que eu vim cá, o que eu estou passando, o que eu fiz, para onde que eu vou, a doutrina chega para nós e nos 1018 perguntas e respostas do livro dos Espíritos fala tudo da nossa vida. Tudo que eu quiser saber está lá. No livro dos Espíritos, com 1018 ou 1019, dependendo da edição do livro, está lá. Então, nós temos mais essa responsabilidade. E voltando à questão depois, de tudo isso que a gente tem nos cadáveres, quando Jesus fala também na fala dele, olhai aonde se juntam os cadáveres. Não, onde estão os cadáveres, aí se juntam as águas. O que Jesus quis dizer com cadáver? O que um cadáver faz? Embora, sem uma colocação pejorativa do Cristo, olha, como de Jesus, né? Mas onde estão os cadáveres, aí se ajuntam as águas. O que um cadáver faz? Ou pode fazer? Nada, né? Cadáver, amor. Então, o que Jesus quis dizer? Nós estamos passando um processo agora, é natural também, inclusive está no sermão profético, que a influenciação, os espíritos influenciam a nossa vida, pergunta 625, me marca, eu acho que é 625 do livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam a nossa vida? O que os espíritos respondem? Bem mais que supõe, de modo que eles nos governam. Isso é perigoso. Perigoso não, isso é profundo e complicado, complexo. Os espíritos influenciam a nossa vida mais do que supões, de sorte que são eles que te conduzem na vida. E isso é forte. Por que tem espírito conduzindo na vida? Por que o Paulo falou, não sei a quem lá, da turma, estáis rodeados por uma nuvem de testemunhas. Paulo apóstolo nos falou, estáis rodeados por uma nuvem de testemunhas. Se a gente tem, segundo a espiritualidade, em torno de 21 bilhões de espíritos desencarnados e 8 encarnados, nós temos mais ou menos quase 3 para cada um de nós, ligados. Então, e hoje nós estamos num processo, por que existe nesses suicídios, nessas depressões, será que só tem o componente da depressão, do quimismo cerebral, das sinapses, dos neurônios? Será que é só isso? O que é isso? Não tem um componente espiritual, não? No suicídio, será que é só a pessoa querer atentar contra... Ela não quer morrer, né? Na realidade ela quer acabar com a dificuldade que ela está enfrentando, ela não quer morrer, né? Mas será que é só isso? Não tem influenciação espiritual? Não tem também. E por que Deus diz? Porque nós estamos no nível agora de passar dessa comunidade nossa que esses espíritos estão também nos influenciando. E como que a gente vai evitar essa influenciação desse espírito do suicídio, para a depressão e tudo? Justamente não sendo cadáver, não virando cadáver. E se a gente focar, quando Jesus fala, as águias se juntarão, ele está chamando águias os espíritos obsessores, que são filhos de Deus, que vão ser espíritos puros, que vão ser espíritos crísticos, como Jesus, como nós, que vão chegar lá e nesse momento agora estão em maior ignorância, tentando complicar, induzindo pessoas a suicidar, a brigar, a discutir, a dar tiro, a mexer com droga, o crack, isso, aquilo, eles estão implicando com isso assim, e está solto aí porque faz parte do nosso nível de entendimento que nós estamos. Mas o que são os cadáveres então na realidade? São aqueles, de nós, que estamos aqui, em tudo que nós falamos de fazer o bem, de ter advogado, de ser procurado e estar fazendo bem, e a sentença ser suspensa, que nós falamos aqui, tudo isso depende da gente, do que a gente está fazendo de bem. Tudo bem, eu olho meu avô, meu povo, meu pai, minha mãe, meu
filho, isso, aquilo. Tem coisa que não é que eu não estou olhando, é dever que a gente fazia, né? Mas o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, por exemplo, uma casa dessa aqui, né, que tem N frentes de trabalho e que eu tenho só meia hora por semana, o que eu estou fazendo que eu posso ajudar aqui? Não, tudo bem, eu ajudo na campanha do quilo, eu ajudo no almoço de domingo, aqui fazer o almoço, vender o almoço, ótimo. Estou fazendo bem para casa? Não, estou fazendo bem para mim, né? Porque essa posição nossa que vai nos colocar na condição de voltar para essa terra melhorada numa próxima oportunidade. Os cadáveres, então, e as águias são esses espíritos mais ignorantes, os cadáveres são aqueles que não se comprometem. Foi lido aqui de alguém que não se compromete com o bem, deixa o bem de lado. Você viu aqui? Né? Se a gente não assume nada de fazer o bem, e a casa nos apresenta 1000 coisas: arrumação da sala, limpeza da sala, arrumação dos bancos aqui, 1000 coisas aqui, a campanha do quilo, o enxoval carente, o almoço de domingo, nós podemos participar. E para finalizar, nós já falamos aqui do Alberto Nogueira fez tudo de errado na vida dele, a vida inteira fez tudo de errado, matou, enganou, traiu, fez tudo de errado. Chegou do lado de lá, ficou desesperado, pediu para renascer, vou adiantar rapidinho, uma hora a gente fala com mais detalhes isso aí. Pediu para renascer, cego, com ranceníase, solto num monturo de lixo, de todo jeito, com síndrome de Down, pediu para nascer detonado, porque não aguentava mais sentimento de culpa do que ele tinha feito pela ignorância errada, ele queria acertar. E ele nasce numa família espírita, tudo normal, com um corpo normal, com as dificuldades naturais de todo mundo que nasce aqui numa família e passa que está vivo aqui. Só que ele ia, eu já falei aqui, mas é interessante isso, só que ele ia dos 30 aos 60 trabalhar numa casa espírita, dando passe em pessoas, conversando com as pessoas em desespero e tudo, dos 30 aos 60, 8 horas por semana numa casa espírita. Só isso que ele precisava fazer. Com isso, aos 60 anos, ele estaria quitado com tudo que ele fez, matou, roubou, não precisava de ranceníase, não precisava de monturo de bicho, não precisava de cegueira, de nada. Ele ia ser perfeito, fez isso aí, está zerado, volta e continua sua vida normal, de evolução. Ele pediu para fazer tudo isso aqui e, na realidade, né, o interessante não é o que ele fez depois, ele acabou esquecendo que tinha esse compromisso. A lição chamou o compromisso, no livro Estante da Vida, Psicografia do Chico, escrito por Humberto de Campos. Finalizando, ele acabou não fazendo isso aí, e ele, quando foi procurado para questionar, ou para lembrar disso aí, ele falou que só o relógio que trabalhava de graça e ele não tinha tempo para mexer com essas coisas mais, para mexer com essas coisas, né? E uma pessoa que pediu para nascer tudo isso perdeu a oportunidade de fazer isso aí. Então, e aqui é interessante, só para finalizar agora mesmo, ele pediu 8 horas por semana. Eu tive a curiosidade de fazer quanto que é 8 horas dentro da nossa semana. A gente pegar 7 dias da semana, multiplicar por 24 horas e pegar 8 horas e dividir por essa conta, dá 5%. Menos de 5%, 4% alguma coisa. Então, o Alberto Nogueira doando 5% do tempo dele na semana, ele estaria com a vida dele resolvida para as próximas reencarnações. Será que nós temos, não 8 horas por semana, mas nós temos 1 hora por semana para poder ajudar alguma coisa, um projeto de auxílio a quem quer que seja? Uma visita ao pessoal de ranceníase, uma visita no hospital do câncer, sei lá o que a gente puder fazer. Eu tenho meia hora para ajudar no centro, nós devemos responder isso, né? Mas com certeza estamos hoje imensamente melhores do que em outras encarnações e possivelmente, com certeza, amparados pelo amor de Deus, sempre pela bênção de Deus, pelo amor de Jesus, e no nosso melhor, caminhando para a nossa libertação, e com certeza haveremos de voltar aqui no planeta melhorado. Gente, agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez estar aqui, a casa, pelo carinho, pela convite também, a cada um de vocês pela paciência. Deus nos abençoe por todos.